Boa tarde também a todos e a todas. Vamos aqui continuar com este painel. Temos tido uma excelente discussão e a composição deste painel também promete continuar sobre temas que são tão importantes quanto incertos e não apenas devido à situação inesperada com que hoje nos deparamos. Eu coloco precisamente aí, no contexto da surpresa, o ponto de partida das breves notas de reflexão que aqui partilho. A pandemia que surpreendeu o mundo concedeu uma enorme visibilidade a duas áreas em especial: às ciências da saúde, na resposta à doença e no combate ao vírus, e às tecnologias da informação e comunicação, como suporte de processos de transformação digital, que, como vimos, funcionaram como a resposta necessária ao distanciamento social, que foi central no combate à proliferação da doença, e estão também no centro do combate à crise económica e social que temos agora pela frente. A maciça reação laudatória, pública e política ao trabalho desenvolvido pelos profissionais da saúde na rápida resposta à pandemia e à sua disponibilidade, dedicação e motivação não deixam de contrastar com as frequentes críticas ao sistema de saúde até então, aos seus recursos limitados, às suas ineficiências. Ou seja, temos visões sobre necessidades correntes e temos visões diferentes sobre necessidades de emergência em situações de crise. A verdade é que se nos guiamos pelo presente, ou pelo futuro visto da normalidade do presente, as situações futuras que se abatem sobre os nossos mundos, globais ou mais locais, estão muitas vezes fora do nosso radar. Mesmo indo para além da resposta direta do Serviço Nacional de Saúde, foi com surpresa que muitos viram a rápida iniciativa de centros de investigação no desenvolvimento de soluções para as necessidades urgentes, testes, zaragatoas, ventiladores, em que os centros de investigação, com equipas que representam repositórios vivos de conhecimento, que vão muito para além de repositórios digitais, construíram e participaram em redes colaborativas com outros centros, com empresas, com a sociedade em geral, onde colaboraram em processos de aconselhamento científico, não só ao poder político, o speak to power, mas também ao público em geral. Colaborações que, com frequência e desconhecimento, se diz não existirem no sistema de investigação e inovação em Portugal e que os laboratórios colaborativos, como o Colabor, permitem também comprovar a sua existência. Que lição retiramos desta experiência? Pensarmos em competências do ponto de vista do curto prazo, seja ele guiado pelos mercados ou por outras interpretações de necessidades com base na especialização da economia, limita a capacidade de criar competências para resposta a necessidades transversais necessárias à preservação do bem público. Deve estar também aí a forte ligação entre investigação e formação na capacidade do desenvolvimento de competências que vão para além das necessidades de curto prazo, fomentando assim competências que complementam a formação na prática, nas empresas, e são assim diferenciadoras e que criam as bases de conhecimento para contribuir para o desenvolvimento de bens públicos, papel central da Universidade Pública. De outro modo, a capacidade de resposta ao distanciamento social por via de múltiplos processos de digitalização foi talvez menos surpreendente, apesar de lhe associarmos frequentemente o conceito de transformação digital. Uma parte da população trabalhadora rapidamente se fechou em casa, a trabalhar ou a estudar, por via do uso de tecnologias digitais, umas já tradicionais, computadores portáteis, tablets, redes sem fios, smartphones, outras, entretanto, normalizadas. E nisto é interessante, por exemplo, ver no Trends do Google a evolução das pesquisas sobre o Zoom, e que a partir daí tem-se claramente uma história da pandemia em Portugal. Até à semana de 1 a 7 de março era perfeitamente ocasional a sua pesquisa e sobe rapidamente na semana de 8 a 14 de março, a altura em que as universidades começam a fechar, a Universidade de Coimbra e de Lisboa a 10 e 11 de março, de seguida as escolas, e vai subindo sucessivamente até à semana a seguir à Páscoa, com uma pequena descida nas férias da Páscoa. Voltou, entretanto, a descer a pesquisa deste termo, porque já foi normalizado o uso desta tecnologia, e é um bom exemplo de como houve esta mudança muito repentina. É claro, no entanto, que esta visão de sucesso neste processo é, de certa forma, enviesada. Se houve surpresa na rápida adoção do teletrabalho por empresas e trabalhadores, há, todavia, que alertar para outras formas de olhar para estes processos, para as desigualdades no acesso às tecnologias, particularmente gravosas no contexto educativo, e de que, aliás, o meu colega Pedro Estevão já falou anteriormente. Para a experiência de deslumbramento e alguma saturação subsequente, desigualdades de género, etc. Mas se as tecnologias estavam disponíveis e muitos agora indicam querer passar a utilizá-las, porque não foram mais utilizadas antes? A situação de emergência não reflete uma situação de normalidade, essa é a própria definição, sendo isto obviamente tautológico. O que quero aqui dizer é que as tecnologias, os processos de transição digital, necessitam de um trabalho de contextualização e de uma análise dos seus potenciais impactos para se poder beneficiar do melhor modo da sua implementação. Numa situação de emergência temos de ultrapassar certas limitações, mas estas surgem igualmente e eventualmente mais tarde, o tal período de saturação, etc. Mas num processo de normalização é importante este trabalho de coprodução de tecnologia e sociedade, de tecnologia e vidas familiares, de tecnologia e relações laborais,
E é esse o trabalho que temos agora pela frente, não o de implementar soluções que foram comprovadas na situação de emergência, como se já tivessem assim comprovadas, mas antes de desenvolver soluções, estas ou outras melhores que não estavam então disponíveis, que não existia nesse tal repositório, para situações de normalidade. Eu faço aqui referência, entretanto o Pedro Estevão já fez, ao projeto recentemente financiado pela FCT sobre trabalho, teletrabalho e distanciamento social em situação de pandemia, que estamos agora a iniciar e que esperamos apresentar resultados daqui a 6 meses. Que lição retiramos então desta experiência? As competências do futuro e no futuro mais próximo pós-Covid, quando pensamos na mudança tecnológica, não são apenas definidas pelas necessidades das competências estritamente tecnológicas, mas antes por uma ecologia de conhecimentos relacionados com o processo de desenvolvimento técnico, naturalmente, mas também com a articulação com diferentes formas de uso, de articulação social, de comunicação ou de avaliação de impacto do ponto de vista dos cidadãos ou dos trabalhadores. Um outro exemplo recente, que também é interessante, é o desenvolvimento das tecnologias de rastreamento de contágios, que também tem tido alguma discussão pública. Neste contexto, as ciências sociais e humanidades têm também um papel importante a desenvolver ao longo de todo este processo. Isto significa também a necessidade de políticas do lado do emprego, fomentando a diversidade que caracteriza assim estes ecossistemas de conhecimento. Nos pontos anteriores, procurei tirar lições para o futuro, olhando para o presente e para a experiência recente da pandemia. Será que um olhar mais concreto para o futuro nos traz outra visão sobre os skills for pós-Covid? Olhamos sempre para o futuro de um determinado ponto do presente. Neste momento, falar no pós-Covid é ter esse ponto de partida específico. Um modo de olhar é pensar nas necessidades de competências para a retoma, eventualmente pensando nas necessidades da economia. Mas essa visão, frequentemente referida em debates sobre o tema, de que a formação precisa de responder às necessidades da economia, das empresas, leva-nos também de volta ao mundo que nos trouxe este bulldozer que nos comprime. Não sendo certo que essa recuperação, essa resiliência é possível, também não é necessariamente desejável. A crise da pandemia foi uma crise muito rápida, mesmo que possivelmente previsível, existente em cenários que alguns efetivamente formularam. Mas temos pela frente uma crise, a crise climática, que é não só previsível como em curso. Mais lenta, o que a torna menos perceptível, mas nem por isso menos cumulativa nos seus impactos, e cuja resposta implica claramente procurarmos um modelo futuro que não o mesmo. Alguns têm falado do processo atualmente em curso, com alusões à destruição criativa a que se referia Schumpeter. No entanto, o que vemos até agora, invertendo um pouco aquele modelo, é a fase da destruição do tecido económico, de emprego, da estabilidade da organização social. Mas não é certo que a esta se siga a fase criativa, como se aqueles dois conceitos não existissem um sem o outro. Pelo contrário, o modelo de Schumpeter é interessante porque o empreendedorismo inovador vem desafiar o sistema estabelecido e os seus incumbentes, que se protegem e é o sistema em que tiveram sucesso. É de esperar que o mesmo se passe agora. Não se trata assim de procurar destruir o sistema atual, essa destruição está em curso por outras vias, mas antes de construir um novo sistema que esteja agora em melhores condições de responder à crise climática que se aproxima. E que essa resposta criativa seja assim promovida, aliando os diferentes atores, como agora vimos investigadores, inovadores e sociedade civil fazerem, e que nos podem deixar em melhores condições de resposta à próxima crise, mas também de reunir o espírito inventivo existente que vai para além do anterior normal. Neste sentido, a proposta da Mariana Mazzucato sobre o papel do Estado, que assume a importância da direcionalidade, com o exemplo das missões orientadoras para o programa Horizonte Europa, são um modelo interessante para pensar também as competências no pós-Covid e de alinhar desafios, atores, inovação e competências, tendo o bem público e o papel do Estado na sua promoção como elementos centrais. Que lição retiramos desta análise? A reconstrução da normalidade social e económica deve procurar explorar as dinâmicas criativas existentes e a reflexão sobre futuros alternativos, sobre diferentes imaginários, com vista ao novo normal. Neste contexto, as políticas públicas têm um papel importante em promover essa reflexão sobre direções futuras, em induzir a coordenação de esforços com direcionalidade e em articular os sistemas de formação, de investigação e inovação com modelos futuros. Tal significa também o reconhecimento da importância das competências de reflexão prospectiva, de planeamento, nomeadamente na administração pública. Ou seja, concluindo, pensar competências futuras tem de considerar competências que vão para além das necessidades de curto prazo, mas antes considerando as competências excepcionais, que também são competências de base dos bens públicos, o objetivo central da universidade pública. A transição digital desenvolve-se, articula-se, contextualiza-se, adapta-se, não simplesmente se implementa, procurando assim evitar as desigualdades que estes processos promovem e necessitando assim da promoção de uma ecologia de conhecimentos, de competências caracterizada por diversidade e por diálogo entre conhecimentos e autores. O pós-Covid não será o mesmo normal, mas poderá ser tanto melhor que o anterior se nos dispusermos a dinamizar processos e competências criativas capazes de responder à crise climática em curso, de modo a evitar a emergência de um novo bulldozer sobre o nosso mundo,
mas também de resposta à crise socioeconómica, mobilizando atores e competências de diferentes áreas científicas num processo criativo de mudança. Obrigado.